Boa noite! Trago uma mensagem maravilhosa, revelada do céu para você. Nunca se foi tão debatido, falado, ensinado sobre os anjos, né? Ultimamente, nessa última hora. E durante muito tempo os anjos foram calados. O maligno conseguiu calar os anjos, porque ele sabe que uma igreja que conhece sabe usar os seus anjos. Porque eu vou te apresentar aqui uma chave. É o primeiro dia da série Anjos, tá bom? O que eu vou te apresentar aqui é uma chave poderosa, tá? Porque o inimigo calou por muito tempo os anjos. Tem muita igreja que nem sequer menciona em anjo. Por quê? Porque ele sabe que aquele cristão que sabe usar os anjos, ele é um cristão vitorioso. Então nós vamos fazer uma folhagem na Bíblia. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Tá bom? Vede, não desprezais a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então nós vamos ver aqui que tem os anjos, e a Bíblia fala esses pequeninos. Quais pequeninos? Nós que somos criancinhas de Jesus. Nós, tá bom? E a Bíblia fala que os anjos não são de Deus, os anjos são nossos. Então é mais uma prova que cada um de nós temos anjos pessoais. Anjos pessoais. Tá bom? Eu, você, sua casa, sua família está guardada pelos anjos de Deus. Cada um de nós, Deus de que é nascido, somos guardados pelos anjos do Senhor. Deus, o seu nascimento já tinha um anjo acompanhando o teu nascimento, acompanhando tudo que tu fazia, acompanhando o teu parto, acompanhando o parto do teu filho. Cada membro da tua casa tem um anjo pessoal. Então a Bíblia fala aqui que é para a gente cuidar, tá? Para não fazer nada contra os pequeninos. O que é isso? Cuidar para não perseguir os cristãos, cuidar para não maltratar os cristãos, cuidar para não humilhar os cristãos. Por quê? Porque nós temos os nossos anjos pessoais. E ao contrário do que muitos falam, que os anjos moram 24 horas na terra, não é o que está escrito aqui. Os anjos estão no céu, pronto a atender ordens de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, mas também a justiça. Deus executa a justiça, sim. Deus executa a justiça, sim. Tá bom? Atiraram Daniel na cova dos leões? Quem é que os leões mataram? Daniel ou quem acusou Daniel? Quem acusou Daniel? Todas as famílias dos acusadores do Daniel foram mortos pelos leões, porque Deus faz justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Então nós não podemos brincar. Mexer com cristão é brincar com fogo. Os anjos da guarda estão só de olho para fofocar para Deus e estar pronto para obedecer às ordens de Deus. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre anjo pessoal. Atos no capítulo 12, tá bom? O livro de Atos, capítulo 12, também fala sobre os anjos pessoais, tá bom? Atos, capítulo 12, o versículo 15. E disseram, está louca, mas ela afirmava continuamente que era assim. E elas disseram, é o seu anjo. Pedro tinha sido resgatado, tá bom? Por um anjo. Com certeza era o anjo de Pedro que resgatou Pedro. Pedro foi resgatado por um anjo. Tá bom? Por um anjo. Pedro estava na prisão, ele estava debaixo de uma opressão maligna, ele mal conseguia se manter acordado, ele estava sendo guardado por 4 vezes 4 sentinelas de soldado romano, ele estava sendo pronto para ser oferecido para o povo judeu. Mas um anjo do Senhor apareceu e levou Pedro. E quando Pedro estava batendo na porta da casa da igreja, que fazia contínua oração por ele, eles disseram, é o anjo de Pedro. Isso prova que a igreja primitiva acreditava que cada um de nós temos anjos pessoais. Aí nós vamos lá para o Salmo 34, tá bom? Já descobrimos que nós temos anjos pessoais, já descobrimos que eles estão no céu, os anjos moram no céu, pronto a obedecer qualquer ordem de Deus. Agora nós vamos para o Salmo 37. Opa, caiu mais coisa.
Salmo 37. Nós vamos para o Salmo 34, tá bom? Desculpa, perdão, Salmo 34, o versículo de número 7. O Salmo 34, o versículo de número 7. Tá bom? Para quem não achou ainda, vou esperar. Salmo 34, o versículo de número 7, que diz assim, ó. Olha só. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O que é acampar? Acampar no grego é vir em momentos de perigo, de adversidade, e quando o anjo vê que está tudo bom, ele retorna para Deus e leva o que aconteceu e responde a sua missão diante de Deus. Acampar, ao contrário do que muitos indicam, não significa que o anjo está 24 horas na tua copa. Entendeu? Porque até Jesus, quando foi tentado pelo maligno, ele estava sozinho no deserto. Os anjos não estavam com Jesus. Tu pensa que os anjos estavam com Jesus quando ele estava sendo tentado? Jesus se defendeu sozinho. Então tem momentos que Deus retira a proteção dos anjos para que a gente se vire, para que a gente cresça, para que a gente aprenda a se defender do mal. Mas os anjos, eles podem se intervir em situações de perigo e se acampar, fazer acampamento em situações de risco, perigos. Quem sabe tu foi livrado e nem percebeu. Aquela bala perdida que ia passar na tua rua e tu foi livrado. Quem sabe tu estava doente, tu estava quase morrendo. E se um médico ruim te atendesse, você ia morrer. Aí Deus botou um médico bom. Isso foi o anjo da guarda. Isso foi teu anjo pessoal. O anjo da guarda que colocou um médico bom para te atender. Quem sabe aquele dia que tu estava assim triste, desanimado, pensando em se matar, pensando em tirar a vida. Aí alguém ligou para ti e falou que Deus te amava. São os anjos da guarda trabalhando. Eles trabalham assim, tá bom? Mas esse versículo fala aqui que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se tu não teme a Deus, se é um cristão que brinca com Deus, um pé na igreja, um pé no mundo, sabe? Aquele crente que domingo fleta com Deus, durante a semana tá na pornografia, tá na bebedeira, tá na rebeldia, tá na preguiça. Não tem anjo, está desanjado. E é por isso que tu é atacado. E é por isso que tem pesadelo de noite. E é por isso que tem perturbação noturna. E é por isso que tem tanto ataque espiritual. Porque tu é falta de temor a Deus. Aí os anjos vão embora. O anjo vai embora. O anjo só protege quem teme a Deus. Aí nós vamos para o Êxodo, capítulo 23, tá? E o versículo de número 10. Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 10. Êxodo, capítulo de número 23 e o verso de número 10, tá bom? E nós estamos encerrando porque amanhã tem mais. Olha só, versículo 10. Versículo 20, desculpa. Eis que envia um anjo adiante de ti para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que eu tenho preparado. Então, agora aqui nós vamos entender qual é a missão do nosso anjo pessoal. O nosso anjo pessoal, como diz lá em Mateus 18:10, que está lá no céu, ele mora no céu, ele é enviado por Deus para que nos guarde. Então ele é um anjo da guarda, ele nos guarda, mas também ele nos conduz à vontade de Deus. E a palavra fala, guarda-te diante dele e obedece a sua voz. Não provoques, porque ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Uma coisa que eu quero dizer aqui é cada pastor falando o nome de anjo. O teu anjo é o tal, o teu anjo é o tal. Isso não existe. O único nome de anjo que está na Bíblia é Miguel e Gabriel. Não existe outro anjo. Nem Rafael é anjo. Não existe outro anjo. É Miguel e Gabriel. A Bíblia é clara aqui no versículo 21 que o nome do nosso anjo da guarda se chama pelo nome de Deus. O nome de Deus está nele. Quer saber o nome do teu anjo da guarda? Chama ele de Jesus, chama ele de Espírito Santo, porque o nome de Deus está no teu anjo da guarda. Entendeu? E a Bíblia fala que a missão dele é nos levar à vontade de Deus. E como é que o nosso anjo pessoal nos leva à vontade de Deus? No versículo 22, fala, se realmente obedeceres a sua voz e fazeres tudo o que eu disser. Como é que o anjo da guarda nos orienta? Sabe aquele pensamento assim, mas eu acho que eu vou mentir para minha mãe, vou no baile escondido dela. Vou mentir para minha mãe, vou dizer que eu vou posar na casa do vizinho e vou no baile. Aí vem aquele pensamento, não faz isso, faz isso, não. É o anjo da guarda falando, mas quando a gente não obedece, o anjo se ira. Ele não perdoa a transgressão. Mas quando a gente obedece, olha o que diz a Bíblia aqui, ó.
fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e um adversário dos seus adversários. Tá bom? Então, tem muito cristão que perde guerra, tá bom? Para o maligno, para o inimigo. Tem muito cristão sendo derrotado na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, por falta de obediência e compromisso com o céu. Porque o céu tem leis. A Bíblia é um livro de leis. O céu é regido por princípios. E tem muito cristão sendo derrotado, passando vergonha para o reino das trevas, porque não obedece à voz de Deus. Então, para encerrar, para a gente ver mais sobre a missão dos anjos da guarda, até aqui nós sabemos ali anjo da guarda, mas guarda de quê? Guarda de quê? Vamos ver o Salmo 91. Salmo 91, anjo da guarda. Guarda de quê? O que o nosso anjo pessoal nos guarda? Nós vamos ver no Salmo 91, tá bom? No Salmo 91, o que o nosso anjo pessoal nos guarda? De muitas coisas. E até um privilégio ter um anjo, um amigo, né? Vamos falar também sobre idolatria, se orar para anjo é pecado, se não é, se nós devemos orar só para Deus, só para Jesus. Vamos falar isso aí. Versículo 11 do Salmo 91. Pois ele já deu ordem aos seus anjos, comandos sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que teus pés não tropecem contra uma pedra. Tu pisarás o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Sabe que lá em Apocalipse está escrito que o maligno é um dragão. E sabe por que ele é visto como um dragão? Porque não se deve brincar com o reino das trevas. Porque o dragão é forte, o maligno tem poder. Mas mais poder que ele tem os nossos anjos. Sabe por quê? Porque a fonte do inferno é o maligno. Mas Deus é maior do que o maligno. E a fonte dos anjos é Deus. Entendeu? Por isso que os nossos anjos da guarda, aleluia, eles estão do nosso lado quando a gente precisa, em momentos de perigo, em momento que, segundo o Salmo 91 aqui, tá? O momento que o inimigo se levanta, o momento que o mal se levanta para te atacar, o teu anjo da guarda está do teu lado para te defender. Ele é anjo de guerra e com a ajuda do teu anjo tu vence todos os teus inimigos. Mas o Salmo 91 começa assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. O que é isso? O lugar secreto é a intimidade, é o joelho no chão, é a oração, é o clamor, é a renúncia ao mal, é a renúncia ao pecado. Meu filho, se tu não teme a Deus, para começar, nenhum anjo tu tem. Agora, se tu teme ao Senhor, tu tem pelo menos um anjo da guarda. Agora, se tu tem intimidade com Deus, tu já pode ter 1, 2, 3, 4, 5 anjos. E quando é que os anjos da guarda aparecem? Nós vamos ver aqui que Deus envia os anjos, tá? Mateus 18, 10, eles estão no céu pronto a obedecer a Deus que envia os anjos. Eles aparecem, né? Segundo o versículo 12, né? Quando tem armadilha no nosso caminho, eles estão aí para nos proteger. Quando tem pedra de tropeço, Deus envia os anjos. Porque Deus enxerga além de nós. Quando Deus vê que tem alguma cilada no nosso caminho, Deus já envia os anjos. Porque, amados, há coisas que não há tempo de pedir. Por exemplo, tu vai estar orando por alguém e alguém passa mal, alguém tem um infarto, tem um derrame, né? Assim, não dá tempo de tu pedir ajuda para um anjo. O que Deus faz? Deus envia o anjo antes de tu pedir. Aí tu tá caminhando na rua, tem um assaltante ali na esquina. Não dá tempo de tu pedir para Deus enviar o anjo. Deus já enviou um anjo antes de tu pedir. Entendeu? Glória a Deus por isso. Então, quando tem armadilhas, tropeços, Deus envia os seus anjos. Quando tem perigos espirituais, tá bom? Aí eu falo de ataque espiritual, ataque maligno. Os anjos da guarda têm o poder de nos livrar. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para você, que nós possamos, entender, estar a perceber a ação dos anjos ao nosso redor, que nós venhamos perceber que não estamos sozinhos, estamos guardados, estamos protegidos, estamos blindados e que nenhum mal, nenhum leão, nenhuma víbora, nenhuma peste vai nos atacar, porque temos anjos cuidando de nós. Aleluia. Então,
responder algumas perguntas para você que se questionou assim se é pecado orar para anjo, se é pecado pedir para anjo. O versículo 11 fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Primeira coisa, quem ordena os anjos não somos nós. Não se exige nada de anjo. Tá bom? Deus ordena os anjos. Quem ordena é Deus. Tá bom? Segundo, Hebreus 1, versículo 11 diz: não são eles todos espíritos ministradores enviados para ajudar os que vão herdar a salvação? Então, se os anjos estão aqui para ajudar, nós podemos sim pedir, nós podemos sim falar, nós podemos sim comunicar para os anjos o que nós queremos, mas não com ordem de autoridade. Quem ordena é Deus. A gente só pede, mas tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não adianta tu pedir para um anjo, anjo, vai lá e compra uma cachaça para mim. Tá amarrado. A gente tem que pedir de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês. Então, agora eu quero que você, se tem alguém para aceitar Jesus, se tem alguém para se reconciliar, se tem alguém que precisa de uma intervenção do céu, de uma intervenção angelical, de uma intervenção divina, eu te convido agora aí onde tu está, tá bom? Se ajoelhar. Eu te convido aí onde tu está, se ajoelhar no sofá.